Por um acaso você já ouviu falar que um casal não pode ser filho do mesmo pai ou mãe de santo? Porque senão eles se tornarão irmãos? Logo estarão cometendo incesto? Você acha que é isso mesmo ou acha que não tem nada a ver? Então não sai daí que a gente já vai falar sobre esses relacionamentos dentro dos terreiros. Ah, o amor. Ah, o amor. Olá, queridos amigos umbandistas e simpatizantes Saravá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Firma Cabeça. Eu fico muito contente de ver você aí desse lado, criatura gostoso. Fico muito feliz mesmo, sabia? Mas eu prefiro que você também, eu peço que você aí se inscreva no canal, porque poxa vida, né? Eu sou Fábio Caldeira, umbandista, pai, filho, irmão, padrinho, afilhado, babá quequerê, do terreiro, que tenho aqui com meu companheiro em Taboão da Serra, chamado Tuox, Templo de Umbanda Ogum Xoroquê. Nesse canal aqui você vai encontrar vídeos sobre nossa religião, de maneira como eu aprendi, que a gente exerce aqui há bastante tempo, e tudo sobre Umbanda. Então, por favor, misifie o seu menino, ajude aqui o canal se inscrevendo aí, para você não perder nada. Eu tenho certeza que vai ter algum assunto aqui que vai te ajudar, não é possível, né? Então vamos lá, gente, sem mais enrolação. Após a apresentação e o merchan, vamos ao que interessa. Pode ou não pode um terreiro, dentro do mesmo terreiro, um pai de santo cuidar de um casal, casado ou não, mas um casal? Pode, lógico que pode. Eu não sei de onde o povo tira tanta baboseira como essa, né? Mas atenção, eu tô falando aqui sobre Umbanda, tá? Lá no Candomblé de Queto, Jeje, Nagô, no Candomblé de Angola. Se eles falarem que não pode, não pode. Lá tem outro fundamento. Segue lá o que eles estão falando. Porque eu não tenho conhecimento também aqui para ficar falando o contrário, tá bom? Sobre o Candomblé, não. Aqui eu me restringo a falar sobre o que eu pratico, que é Umbanda. Inclusive conheço bastante gente de candomblé e lógico que tem gente que fala que não pode. Mas a maioria diz que no candomblé raiz pensa exatamente o contrário. Porque é uma religião de tradição familiar, de oralidade, de ancestralidade e de relação familiar. E que os casais participem do mesmo axé e que sejam irmãos espirituais. Mas eu já ouvi isso dentro da Umbanda e por isso que eu estou aqui trazendo esse assunto hoje. Eu acho um absurdo. Eu vou contar aqui para vocês um caso rapidinho, tá? Sobre esse absurdo. Porque teve um pai de santo de candomblé, conhecido do meu companheiro, de muitos anos, que veio à nossa casa fazer uma visitinha. Foi muito bem acolhido, adorou nossa casa, modéstia à parte. Disse que aqui ele se voltava às raízes, porque tinha começado na Umbanda, e voltou umas 3 vezes. Até que percebemos que este senhor estava pegando o telefone das pessoas e dizendo que elas deveriam seguir outra doutrina, porque o caminho deles era outro. Ou seja, querendo angariar filhos de santo para se tornarem clientes de búzios e feituras na casa dele. Até aí, os casos que ficamos sabendo, orientamos e graças ao Lorum, os médios de nosso terreiro sabem muito bem o que estão fazendo aqui e onde estão pisando. E não caem em conversa de charlatão. Mas o estopim foi ficarmos sabendo que este senhor se interessou por um menino. Sim, um menino de 17 anos, que tinha acabado de iniciar na Umbanda. Porque a namorada dele já era umbandista. Um casal fofo, lindinho, muito querido. Esse senhor começou a dizer pro rapaz, que ele não podia se cuidar dentro da nossa casa porque a vida dele ia virar um inferno. Jamais um casal podia se cuidar dentro da mesma casa, porque senão estariam cometendo incesto. Relação entre irmãos. O certo mesmo era ele se cuidar lá na casa dele e ficar à mercê de um ataque sexual faminto a qualquer momento no garoto. Quando ficamos sabendo disso, e graças ao nosso querido amparo, ficamos muito chateados, obviamente, com um misto de raiva e preocupação. Então chamamos esse senhor e solicitamos que ele gentilmente nunca mais pise em nossa casa e se afaste do menino. Gentilmente. Caso contrário, seríamos obrigados a denunciá-lo por pedofilia. Gente, esse homem ficou desconcertado. Queria de todo jeito arrumar a situação, negou tudo, disse que jamais faria isso, que blá 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 blá. Mas queria respeitar a nossa decisão. Tipo assim, vocês estão errados, vocês estão sendo injustos comigo, mas eu vou aceitar.
Aí esse homem mandou um feitiço pra gente, obviamente, né? Aí foi um perereco. E tudo provado por áudio, ele mandava áudio pro menino, né? Enfim. Mas por isso que eu falo, quem tem amparo e faz o bem, pode bambear, mas não cai, não cai. Aí esse cabra sumiu, não importunou mais o menino, a gente ficou monitorando o tempo todo e foi tudo resolvido. Bom, eu estou falando isso aqui, decidi abrir uma coisa tão particular para vocês e fugir um pouco do foco para dizer até onde vai a maldade do ser humano, a ignorância, a cobiça, a inveja, a ira, a fantasia, a raiva. Gente, é tão complicado lidar com o ser humano, né? Ainda mais com vários seres humanos. Por isso que eu amo os espíritos, viu? Os bichos. Eu gosto de gente também, tá bom? Eu gosto muito. Sobre relacionamento em terreiro ainda, que é o foco desse vídeo hoje, né? O que nós orientamos, proibimos, é que as pessoas vão pro terreiro motivados por encontrar um amor. Motivados porque tem alguém lá no terreiro que é interessante você estar investindo nisso. Então, sua motivação para ir no terreiro é para poder ver, para paquerar, entendeu? Então, isso a gente não aceita. Isso não tem nada a ver com o objetivo da religião. Lógico que se acontecer, como já aconteceu, duas pessoas se conheceram no terreiro, depois de um tempo foram ficando cada vez mais próximas, e foram se conhecendo e decidiram namorar, falaram com os guias, falaram com a gente, receberam as bênçãos, as orientações, estão juntas até hoje, graças ao Olorum, que continue por muito tempo, viu, casal? Vocês sabem do que eu estou falando. Quem de nós tem o direito de proibir o amor de acontecer, gente? Que romântico, né? Mas é verdade, a gente deve proibir a guerra, a violência, mas o amor não. Tem que ser mostrado mesmo. Quanta gente recriminando o beijo gay, onde as duas pessoas estão se amando e trocando afeto simplesmente. E essas pessoas mesmo que recriminam, não perdem um jornal sensacionalista. E pode até dizer que é absurdo, que é horror, que é um horror, né? Mas não tira o olho da televisão quando tem uma notícia de um homem que matou a mulher, né, de uma violência, de um crime. Fala sério. Então, para não me alongar demais, podemos entender que pessoas que formam um casal podem sim serem filhos do mesmo zelador e, consequentemente, serem do mesmo axé, do mesmo terreiro. Não existe qualquer impedimento de ordem religiosa para isso. O que existe é uma enorme confusão que é alimentada pelos tabus, pelos telefones sem fios, vão passando de um para o outro com um argumento raso, sem fundamento, dizendo que porque o zelador é chamado de pai de santo, então ele é pai, e os filhos não podem ter relações carnais, nem conjugais, porque são filhos do mesmo pai ou da mesma mãe. Mas meu pai, Oxalá, tenha misericórdia de nós, tenha dó. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Já dizia o poeta, né? Poeta nada, era o ministro do governo lá do Itamar Franco, né, que falou isso. Mas enfim, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Porque matéria é matéria, espiritual é espiritual. Então pode sim, tá bom? Só que não vai pro terreiro pra paquerar, não. Vai pra balada. Não vai pro terreiro buscar macho, nem mulher, não. Vai pra balada que lá você encontra. No terreiro você vai pra rezar, pra praticar tua fé, pra incorporar, pra ajudar o próximo, pra... Enfim, você já sabe pra que você vai, né, pro terreiro. Pra paquerar, você vai em outro lugar, tá bom? Agora, se tiver um casal, chegou um casal casado dentro do terreiro, que a gente quer participar, não, você escolhe aí, tira para o ímpar e vê quem vai ficar. O outro tem que ir para outro lugar. Não faz sentido. Nenhum. Absolutamente nenhum. Então, Ogum também não pode ser pai das duas cabeças, por exemplo. Oxum também não pode. Yansan não pode ter o mesmo orixá na cabeça dos dois, que senão não vai dar certo. Na Umbanda pode, na minha casa pode, na casa de vocês eu não sei, mas eu estou dizendo aquilo que eu penso, como a gente pratica aqui, dá muito certo. Esses casais nunca tem quisila, a vida não anda para trás, não dá problema nenhum, tá? Porque a história é essa, né? Nossa, vai dar um problema na tua vida, nossa, vocês estão cometendo um pecado. Estão cometendo pecado. Lá da Igreja Católica, a Umbanda não tem pecado. Lembra disso? Pecado é lá da Igreja Católica. Na Umbanda é outra coisa, né? Na Umbanda é quisila, na Umbanda são preceitos, na Umbanda são comprometimentos, né? Mas a gente não tem essa coisa do temor a Deus, não, desse Deus castigador que a Igreja Católica impõe aos seus adeptos, né?
E antes de terminar, eu quero te lembrar de se inscrever aqui no canal. Eu vou ficar pedindo mesmo, eu vou ficar chorando aqui, lágrimas de sangue para você se inscrever, tá? Pode confiar em mim, nessa nossa relação aqui entre a gente. Eu acho que é a única que é aceitável dentro do terreiro. Tô brincando, gente. Então, para terminar realmente, reflita aqui comigo. Ó, do ponto de vista espiritual, se acreditamos em Deus e que foi Deus que criou tudo e todos nós, então todos nós logo somos filhos de Deus. Então já nascemos todos irmãos espirituais. Logo ninguém pode se relacionar com ninguém, não é mesmo? Porque todos estarão praticando incesto. Gente, que tabu é esse? Esse mito é figurativo, é fantasioso, nada tem a ver com biológico ou religioso. Essas baboseiras não se fundamentam, não tem explicação. Então, por favor, gente, cuidado com as lendas urbanas e vamos encher os terreiros de gente que se ama e que se respeita. E é isso, tá bom? Axé, meu povo. Até o próximo vídeo. Que Oxalá abençoe hoje e sempre grandemente a todos nós e que viva o amor dentro e fora dos terreiros. Axé, meu povo. Que Mamãe Oxum abençoe todos nós e principalmente essas pessoas que estão falando aí que não pode, que não pode, que não pode, né? E abençoe aquele senhor lá também que veio aqui no terreiro falar uma asneira desse tamanho. Axé, meu povo.